A paz do Senhor aos irmãos, em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus, o nosso Messias. Mais uma vez aqui estamos reunidos, uma poderosa palavra. E conosco a cantora Sueli. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a tua vida nesse dia de hoje, nesta manhã. Amém. Que você venha abrir o teu coração, a tua mente, para entender, compreender o que o Senhor tem para conosco nesse dia de hoje, o que o Senhor tem para nos alertar, nos despertar. Então abra o teu coração, a tua mente, que Deus venha abençoar a tua vida. Amém? Amém, irmãos. Irmãos, eu queria falar um pouco hoje, eu preciso falar, até estava conversando aqui com a minha esposa, a cantora Sueli, sobre isso. Eu preciso falar de política um pouco, porque o que eu tenho para passar para os irmãos vai colocar a gente dentro de uma realidade e mais dentro da palavra. Eu sei que os irmãos, a gente convive no meio dos irmãos, o sonho que todos nós sempre tivemos era que a gente fosse a um lugar, a uma igreja, seja ela qual fosse, adorar o nosso Deus, glorificar o nome dele, participar com os irmãos dessa adoração e podermos voltar para os nossos afazeres com a tranquilidade no coração de que nós fizemos aquilo que deveríamos fazer. E é exatamente isso, adorar o Senhor. Essa é a função do Filho de Deus, o adorador. E isso, por décadas, nos parecia muito bom e nos acomodava até numa vida feliz que a gente vivia em família, com os amigos, com os irmãos. Né? Mas eu preciso passar para os irmãos que essa realidade ela mudou. E tem muitos irmãos que não perceberam que isso mudou. As coisas não estão mais simples de você sentar num banco da igreja, adorar o seu Deus e não perceber o que está acontecendo. O mundo aí fora está se armando em todos os sentidos, não só no sentido de armas, mas no sentido de leis, no sentido de atacar os cristãos. Nós conhecemos isso através do Apocalipse. O Apocalipse nos alerta para esses tempos que vai chegar e está chegando. Né? Mas nós precisamos perceber o que está acontecendo agora nesse tempo. Numa linha de tempo, eu tenho dito para os irmãos, que eu não acho que o Apocalipse está muito longe. Ele não está muito longe. Se nós formos em Mateus, por exemplo, 24, nós vamos ver algumas coisas que o Senhor vai nos narrar que está acontecendo no nosso tempo, inclusive essa pandemia, essa peste chinesa que está aí. E o Senhor diz, isso são os princípios das dores, está lá dito pela palavra dele. Então nós identificamos o nosso tempo como o princípio das dores. Podemos identificar assim se entendermos assim. Mas eu quero falar além disso, um pouco, que se os irmãos lerem a Bíblia vão entender o que eu estou dizendo. Ler Apocalipse, ler os profetas. As pessoas querem ler Apocalipse e sair pregando Apocalipse. Não é simples assim. Não é simples. Todo o Apocalipse, ele está nos profetas. Eles são revelados por João em Apocalipse. Eu tenho dito para os irmãos que não existe Velho Testamento e Novo Testamento. O Testamento é um só. O que, na verdade, acontece com o nosso Messias, com as cartas, com João, Apocalipse, o apóstolo João, é a revelação dos profetas. Existe uma nova aliança. Porque o Senhor veio refazer uma aliança que a casa de Israel quebrou a aliança com o Senhor e foi embora. As 10 tribos do norte foi embora e nunca mais voltou. O Senhor veio reatar essa aliança porque nós somos a casa de Israel que nunca voltamos. Já expliquei isso. A casa de Judá, que é as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, foram à Babilônia cativo, mas voltaram para o mesmo lugar. As 10 tribos do norte nunca voltaram. Já falamos disso largamente, desse entendimento com os irmãos aqui. E somos nós. Então, nessa nova aliança, que o Senhor faz na cruz, uma nova aliança, com o sangue dele derramado, e aí ela seria inquebrável. Tudo que ele vem revelar da antiga aliança se torna inquebrável a partir do sangue dele. E nós vivemos dentro disso.
E precisamos entender que as revelações que nos chegam é que o mundo ia se armar contra nós, como está se armando contra nós. Né? Eu falei aqui na live passada que nós fizemos, acho que na passada, na retrasada, não lembro agora. Teve um deputado chamado Daniel Silveira, criticou o Supremo Tribunal Federal, usando palavras que eu até discuti, eu não usaria, mas eu penso que nem ele, porque são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que não deixam o presidente, que é cristão, governar. Eles estão trazendo os poderes externos para dentro do nosso país. Inclusive esse país que está aí já quase implantado aqui, chamado China. O símbolo é um dragão. E não é coincidência isso, viu, irmãos? Isso não é coincidência. Irmãos, esse tribunal prendeu esse Daniel porque criticou o tribunal. Para mim são 11 presidentes da República. Porque não deixa um presidente cristão governar. Foi eleito para isso e ele não consegue. 56 deputados eleitos por igrejas evangélicas deram favorável ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal quis é calar a voz do deputado. Se eles podem calar a voz do deputado, imagina de um pastor, de um membro, de um cristão. No estado de São Paulo, onde nós moramos, o governador proibiu culto religioso. Será que não dá para entender o que está acontecendo? Não precisa, irmão, ser muito inteligente ou ter uma mente, um QI alto. Só precisa enxergar as coisas. Quem elegeu 56 deputados evangélicos? Só pode ser o povo evangélico. Não foi o povo ateu. Não foi o povo de Satanás. Ou foi. Foi um povo que está sendo enganado. Porque se soubesse quem são e que atitudes eles tomariam, não teriam votado nessa gente. E de onde que é essa gente? De onde são esses deputados? Igreja Universal, Assembleia de Deus, e tem um da Internacional da Graça, que é o filho do R.R. Soares. Entendeu, irmãos, o que está acontecendo? Daqui a pouco, nós vamos ficar com a boca fechada, porque não vamos poder falar. Tudo que está sendo armado é para cima dos cristãos. Entenda isso. O que está acontecendo no mundo, essa peste chinesa que está aí, é para nos enfiar dentro de casa, é para nos treinar. Alguns irmãos até, às vezes, falam, tem alguma coisa a ver com a marca da besta, essa vacina pode ser a marca da besta, pode acabar com o DNA do ser humano. Tem um monte de teorias disso daí. A máscara não é a marca da besta, ela é um treinamento para que você, lá na frente, coloque a marca da besta. O que é um treinamento? Um exercício. Então, soltamos aqui um vírus no mundo todo e mandamos todo mundo botar máscara. E se não botar máscara, não pode comprar e não pode vender. Então você não pode ir no mercado comprar o seu alimento se você for sem máscara. Isso é uma obrigação imposta por nós. Porque existe um vírus que mata e que para mim foi solto de propósito. Eu não sou inocente. Não escapou de lugar nenhum esse vírus. Ainda mais do lugar de onde ele vem. Que o país de onde ele vem, que é a China, o símbolo é um dragão. Dragão vermelho chama. Não é coincidência isso, irmãos. Não é coincidência isso. Nós somos tolhidos, se os irmãos não sabem, eu vou contar para os irmãos, no YouTube. Dependendo do alcance desse vídeo, do que eu estou falando aqui, eu sou cortado do YouTube. Por isso eu já me inscrevi lá no Instagram, Telegram, que não tem censura. Telegram não tem censura. As pessoas que estão lá, nós passamos de forma total. E vamos nos organizar para a gente organizar esse canal a partir de lá, porque lá dá para falar muita coisa que não dá para falar aqui, sem você ter problemas, claro. Né? Precisamos evitar esses problemas para que a gente possa divulgar essas coisas o máximo possível. Então, a máscara, ela é um treinamento, como a vacina é um treinamento. Então, põe a máscara, senão não compra e não vende. Aí nós colocamos a máscara, porque nós vamos no mercado e é obrigado a entrar com máscara. Se não tomar vacina, não compra e não vende. Nós temos que tomar vacina. Ela vai fazer mal, vai fazer bem? Eu não sei, eu não tomei ainda. O posicionamento meu, a cantora sabe, era não tomar. Nós temos feito um tratamento aqui, que ele foi esculachado pela mídia brasileira, que é ivermectina, hidroxicloroquina. Nós fazemos isso aqui com uma orientação médica. Estamos fazendo, mantendo a possibilidade, dizem, de 75% de chance de não pegar o vírus. Mais do que essa vacina aí, que estão aplicando em São Paulo aqui, que deu 50,3, e eu nem acredito que deu isso.
para ser honesto com os irmãos. Amém? Eu preciso falar disso para os irmãos, porque tem alguns dos irmãos que estão apavorados nas perguntas que fazem para a gente. Então a máscara não é a marca da besta. Nós todos vamos ter que usar máscara, porque a marca da besta não é a marca da besta, e a vacina também não é a marca da besta. Se nós formos para a palavra, eu vou tentar explicar isso para os irmãos. Por exemplo, no sonho de Nabucodonosor, o pé da estátua de Nabucodonosor era metade, o pé e os dedos eram de barro e ferro. Barro e ferro. O homem é formado do barro. O homem é formado do barro. E aí estaria então misturado com o ferro. Glória, você consegue entender isso? Nós somos a marca da besta, o 666. É um chip. Isso a igreja debateu um monte de tempo. É um chip. Ele é muito mais do que um chip. Ele é uma fusão de homem e máquina. É uma fusão de homem e máquina. Os irmãos acham que o diabo está brincando de ser diabo? Ele enfrentou o Senhor, o nosso poderoso Deus, lá atrás, para brincar de ser contra. Irmãos, imagina um ser terrível. Eu já disse para os irmãos, eu tenho um amigo que ele entende isso aqui com uma clareza muito grande, uma pessoa que eu conheço, e ele dá sempre um aviso. A realidade é muito pior que a ficção. Se nós olharmos para filme de ficção e vemos aquelas barbaridades todas, ele diz que a realidade nossa é pior do que aquilo. Porque o nosso inimigo é feroz. Ele não brinca. Ele vai querer fazer uma mistura de homem e máquina, barro e ferro. Porque ele pode dominar esse homem através de um sistema de internet. 5, 6G, não sei. Um domínio total na mente. Eu já falei para os irmãos que nós formos em Apocalipse, nós vamos entender que aqueles são 3 detalhes: o nome, o número ou a marca da besta. O nome da besta, o número da besta ou a marca dela. São 3 coisas que nós lemos em Apocalipse 13. A partir daí, a gente continuando estudando a leitura, nós vamos ver que não tem retorno isso.